Oi, professor. Olá, tudo bom, Elô? Tudo bom? Então tá bom. Gente, deixa eu só apresentar. Eu vou apresentar ele, depois ele vai se apresentar. Quem já baixou meu e-book aí, viu que eu falei que uma das minhas vontades, professor? Oi, tô ouvindo, tô ouvindo. Oi. Uma das minhas vontades é dar aula. E eu disse que eu tive um chefe que me contaminou com essa vontade. E foi ele. Foi o professor Marcos Vinícius Kikunaga, que quando eu entrei para trabalhar no escritório dele, eu já sabia bastante, assim, razoavelmente bem de processo, e era zero ela em extrajudicial. Então, assim, tudo que eu sei de extrajudicial foi esse cara que ensinou. Então, quem quer saber, pergunta para ele, aproveita e explora bastante ele, porque foi, assim, realmente um divisor de águas, tanto na questão de me posicionar, porque ele me empurrava para me apresentar, ele falava, você vai. Então, assim, foi um cara que me incentivou muito e eu devo muito para ele em termos profissionais, assim, e agradeço. E eu queria te fazer essa homenagem, assim, para todo mundo saber o quanto você é importante e você influenciou em tudo na minha carreira desde que a gente se conheceu, tá bom? Obrigado, obrigado, Elô, pelas palavras. A gente fica também feliz, né, de participar desse momento aí do teu canal, que está com 10 mil seguidores. É bastante seguidor, hein? Tá bom, parabéns. Hum, Obrigada, professor. Você pode se apresentar para o pessoal? Porque, assim, muita Ó, gente te conhece, mas eu queria que todo mundo soubesse quem é você, o que que você faz, qual a sua experiência, né? Fala aí, claro, claro. por favor. Eu sou advogado, né? Hoje eu atuo na advocacia desde 2012, então eu sou advogado jovem ainda. Trabalhei no tabelionato de notas aqui em São Paulo durante 10 anos. Antes, eu fui gerente comercial de uma grande construtora em São Paulo. Então, eu fui contaminado também pelo mercado imobiliário nessa época, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma. E eu lembro até hoje que o presidente da empresa, o Jorge Curineto, que hoje é presidente da Trisul, né? Então, eu trabalhei na Trisul, que é uma grande construtora e incorporadora de São Paulo. E eu aprendi na marra, né? E eu me apaixonei pelo mercado imobiliário e a minha intenção era advogar assim que eu terminasse a faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, ele me mandou embora e eu fui cair no cartório de notas. Não imaginava a força que uma escritura pública tem, a credibilidade, a responsabilidade que os notários e registradores têm no exercício da função. Né? E eu me apaixonei pela atividade notarial, fiquei 10 anos. E na atividade notarial eu comecei a lecionar também, a convite de um professor, meio que empurrado, né? Ele convidou, na verdade, o meu chefe, que era o tabelião, e o tabelião declinou o doutor Matheus Brandão Machado, e ele falou, ó, você vai. E eu falei, tá bom, eu vou. E nunca tinha dado aula, imagina, em 2007 isso. Então já vai fazer 13 anos que eu leciono. E fui cair justamente na minha primeira aula numa pós-graduação de Direito Notarial Registral, onde eu, na época, eu era escrevente, e os alunos todos eram titulares de serventia. Então, assim, para mim foi uma lição, mais uma lição de tantas outras, né? Que a gente precisa caminhar para frente e sempre falar sim para as oportunidades que aparecem, né? No momento que você fala não, evidentemente aquela porta se fecha, né? E até hoje a gente está aí e estudando todos os dias e todo dia a gente aprende coisa nova. É impressionante isso, né? Então a gente acha que sabe alguma coisa e na verdade você vai estudar um pouquinho mais, aí você começa a perceber que tem outros enfoques, outras características, detalhes que a gente não analisou numa primeira situação. Então, Elô, acho que hoje é o dia, é um bate-papo legal para a gente motivar esse pessoal a se associar para a Adnotare, né? Já vamos fazer uma propaganda aqui da Academia Pode Nacional falar. do Notarial Registral, em qual eu sou presidente atual. Quem tiver interesse, lá no perfil da Elô tem lá um link, né? Elô da Adnotare, aqui no Toda Instagram. vez que a gente fala da Adnotária aqui nas lives, eu coloco depois Ah, e tá, eu terminando aqui eu coloco, o pessoal é só clicar que já vai direto pro canal da Adnotária. tá bom. E hoje é isso. Hoje eu leciono em vários lugares, né? Na PUC, eu fui convidado agora para ir no Mackenzie, no Legale, em Curitiba, Tocantins, Goiânia, estou no Brasil inteiro. E na advocacia, a gente pensa que, mas você só dá aula? Não, a gente advoga. E a advocacia, eu faço consultoria para cartório, né? Cartório de registro civil, notas, registro de imóveis, atuo para construtora, mais na área de consultoria, parecer e processo, só se for uma coisa bastante complicada, né? Bastante complexa, tá? Porque a gente não tem tanta estrutura assim.
Só dar aula já é muita coisa. Antes de te conhecer, eu achava que era mais fácil. Depois que eu vi, como eu trabalhei com ele, por mais que ele já manjasse muito do assunto, muito, 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 antes da aula, ele passava assim a tarde estudando. E eu É, falava, nossa, professor, mas você já sabe tudo, por que você tá... Não, eu tenho que estudar, porque se tiver mudado alguma coisa, eu sempre gosto de levar a coisa mais é, atualizada e não sei o quê. Eu falei, nossa senhora, é muita responsabilidade. Mas, eu... professor, Vamos lá, pode vamos lá. falar, Vamos pode falar. começar. Então, assim, eu queria pedir para você nivelar a conversa falando para a gente, né, para todo mundo que está aqui, onde é que a gente começa a estudar sobre matrícula e registro de imóveis? Qual que é a base? Quem nunca viu, não sabe do que a gente está falando, onde é que precisa correr para começar a entender do que a gente vai É, falar? a primeira questão é a gente acertar justamente o regime jurídico aplicável à matéria. Inicialmente, a gente tem que pontuar que a atividade notarial registral ela tem um vetor constitucional no artigo 236 da Constituição Federal, né? Então, lá no artigo 236, ela vai determinar, no parágrafo 1º, que a atividade notarial registral, a atividade dos cartórios extrajudiciais, serão regrados por uma lei. Essa lei federal é a Lei 8935 de 94. Essa Lei Federal 8935 de 94, ela trata da estrutura jurídica da atividade em si. Então, ela vai determinar quem é o delegatário, quais são as atribuições de cada serventia, vai determinar a responsabilidade civil, as infrações, né, disciplinares e assim por diante. Ou seja, toda a estrutura da atividade, tanto a atividade notarial quanto a atividade registral, está na Lei 8935. O parágrafo 2º do artigo 236, ele já vai tratar da Lei Federal 10.169 de 2000, que vai tratar de emolumentos, que é um tema, Elô, muito bacana para um futuro debate, uma futura conversa. Por quê? Porque a estrutura dos emolumentos dos cartórios tem natureza tributária, porque o STF determinou, de forma pacífica, que a natureza jurídica dos emolumentos é de taxa. E sendo taxa, todos os princípios tributários terão que ser aplicados. O princípio da legalidade, né? A questão do momento do pagamento dos emolumentos, que isso é uma discussão tremenda, porque apesar da lei estadual de São Paulo, que trata dos emolumentos, esse é um detalhe importante também. A lei federal 10.169 de 2000, ela atribuiu para a competência concorrente dos estados em legislar sobre emolumentos. Então, cada estado tem uma lei de emolumentos. E isso é muito importante. Por quê? Porque hoje a gente está tratando de escritura eletrônica, né? Então, teve uma live um pouco mais cedo que estava falando lá do Ibradim, falando de escritura eletrônica. Então, eu posso fazer uma escritura com a pessoa lá no Nordeste ou em Santa Catarina? Pode, né? Estão fazendo. Mas qual que é o problema? O problema é que eu não consigo enxergar legitimidade para fazer isso. E outra coisa, a questão de emolumentos. Então, cada estado tem um emolumento diferente. E isso gera muito impacto, né? Então, Santa Catarina é uma tabela muito baixa em relação a São Paulo, né? Então, eu já vi escritura eletrônica de pessoas que não moram em Santa Catarina, que o imóvel não é de Santa Catarina, fazerem uma escritura eletrônica em Santa Catarina por ser mais barato, né? Então, essa questão de emolumentos é um tema interessante para tratar num outro momento. Então, essas duas legislações são importantes conhecer. No entanto, o tema da live é registro de imóveis e matrícula. Quando a gente fala da matéria registral imobiliária, a gente vai para uma norma de natureza procedimental, que é a Lei 6.015 de 73. Essa lei, que é a Lei dos Registros Públicos, um detalhe importante é que ela entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 76. Então, a Lei dos Registros Públicos, a 6.015, ela teve um vacatio legis de 2 anos. Para quê? Para a pessoa, para o oficial do registro, ele se adequar à nova sistemática registral, né? Por quê? Porque o regime jurídico do registro de imóveis antes de 76 era o decreto 4857 de 39. E essa questão interessante, Elô, do regime jurídico do decreto 4857/39, por quê? Porque apesar de ele ter sido revogado pela Lei 6.015, a sistemática de registro ela continua vigente.
ela continua vigente no registro civil de pessoa natural, né? E outra coisa interessante, para que a gente possa entender direito imobiliário, é muito importante compreender a sistemática do registro, né? Então, se você não entender a sistemática antiga e a sistemática nova, a hora que cair uma transcrição na tua mão para você fazer uma operação imobiliária, transformar ela em matrícula, você vai ter uma grande dificuldade, entendeu? Sim. A leitura do assento registral, isso é muito importante, tá? Tá. Professor, eu acho que se você puder, eu já fiz até um vídeo sobre isso, mas se você puder explicar brevemente a diferença de escritura para matrícula, para Tá. ficar bem claro para todo mundo, Bom, para a gente poder realmente entrar no assunto matrícula e deslanchar o assunto, mas só para quem ainda não tem 100% de clareza nesse tema. Vamos lá. Escritura é título. E o que é título? Título é um documento hábil para o ato registral. Então, o nosso sistema registral, o nosso sistema de direitos reais no Brasil, ele adota uma sistemática causal. Significa dizer o seguinte, que o título que você pratica, o título que você celebra, o contrato que você celebra, ele precisa ser levado a registro. Para quê? Para que o direito real, propriedade, usufruto, compromisso, direito real de aquisição do promitente comprador, ele seja constituído, ele nasça. Então, qual é a diferença? A diferença é que a escritura ela é título, ela é modo de aquisição, enquanto o registro é justamente a constituição ou a transferência efetiva do direito real, né? Então, quando você fala assim, a escritura, eu lavrei uma escritura, ela pode ser particular ou pública. Sou proprietário? Não, não é proprietário. Por quê? Porque no Brasil a gente adota essa sistemática causal, diferente de Portugal, diferente da França, que lá o documento, o contrato, o acordo de vontades, ele já tem essa natureza constitutiva, como é o caso, por exemplo, da escritura de divórcio ou de separação. Quando você faz escritura de divórcio ou separação, você já está divorciado, você já está separado. Por quê? Porque a natureza jurídica da escritura de separação ou divórcio, ela tem natureza constitutiva. Então é importante você saber que a escritura por si só, ela não transfere propriedade. Ela é modo de aquisição da propriedade. Enquanto que a matrícula é justamente o sistema registral adotado hoje no Brasil, que é o sistema de ficha, né? Que é um tema bastante complexo, viu, Elô? Eu costumo dizer que a matrícula, assim, foi o jeito que eu entendi na época, e eu costumo falar que a matrícula é o RG junto com o diário do imóvel. Então, ele vai descrever o imóvel, os proprietários, tudo, e vai contar toda a historinha. Então, é como se fosse a certidão de nascimento com o registro geral e o diário de tudo que acontece com ele. A matrícula, a matrícula é um sistema de registro, né? Então, sim, o que você tem é uma certidão da matrícula, que é a prova da propriedade. Antigamente, na vigência do decreto 4857 de 39, o documento que comprovava a propriedade era a certidão da transcrição. Hoje é a certidão da matrícula. Então, o que era a transcrição? Transcrição era o ato de registro da aquisição da propriedade. Hoje, você pratica o ato de registro da propriedade, da transmissão da propriedade na matrícula. Entendeu? Mas você tá na linha. Tá. O que mais? E qual que é a diferença, assim, elementar entre a transcrição e a matrícula? Por que a matrícula... Por que mudou? Por que não continuou como transcrição? Bom, vamos lá. Esse é uma questão bastante importante. Para que a gente entenda essa questão da matrícula e transcrição, a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa entender o que é sistema de registro, né? Então, sistema de registro é uma metodologia de organização da informação, ok? Então, sistema de registro é uma metodologia de organização da informação. E aí a gente tem que dividir ao meio. Antes da Lei 6.015 de 73, o sistema de registro era um sistema descentralizado, que você praticava o ato de registro, que era o modo de aquisição
do direito real de modo descentralizado. Então, o que é sistema de registro? O sistema de registro é uma metodologia de organização da informação. No decreto, na vigência do decreto 4857/39, era um sistema de registro descentralizado. Por quê? Porque você praticava os atos de registro em vários livros. No livro 2, livro 3, livro 4, livro 8. E cada um tinha o destino de um direito real. Por exemplo, no livro 2 se praticava o ato de inscrição. Inscrição do quê? Inscrição de hipoteca. No livro 3, era o registro das transcrições. E o que é a transcrição? Era o registro de títulos translativos de domínio. Compra e venda, doação, permuta, dação em pagamento. Tudo que transferia propriedade era transcrito. Tá. No livro 4, era inscrição. Inscrição de direito real sobre coisa alheia de fruição ou aquisição. Usufruto, direito do promitente comprador, era no livro 4. E no livro 8, era o livro de inscrição dos direitos reais relativos a empreendimento imobiliário. Loteamento, incorporação imobiliária, era registrada no livro 8. Problema. Como cada direito real era objeto de um registro em livro distinto, virava um problema. Por quê? Porque a descontinuidade da informação gerava uma suposta ou um potencial prejuízo na informação. E aí a gente tem que lembrar que a atividade notarial registral, ela tem como objetivo a segurança jurídica, principalmente a segurança jurídica da informação. Então, esse método descentralizado gerava um prejuízo muito grande. E aí o legislador, evidentemente, para diminuir litígio, centralizou tudo na matrícula. Porque a matrícula é uma ficha. E essa ficha, conforme vai acabando o espaço, você vai colocando uma outra ficha na sequência, né? Qual que era o problema dos livros de transcrição? Que eles tinham um espaço reduzido. Então, quando eu fazia o registro, chegava um momento que o espaço terminava. Aí eu tinha que abrir um livro transporte. E se terminasse esse livro transporte, eu tinha que abrir outro livro transporte. Então, a chance de ter um problema na informação era muito grande. Então, por isso que é importante você conhecer a sistemática anterior, porque é muito comum. Você vai fazer um uso capião hoje, vai fazer uma compra e venda, a pessoa te apresenta a transcrição, né? Ah, eu comprei em 1975. Então, se ela comprou em 75, era vigente o decreto de 39. Então, ele fez transcrição, não tem matrícula. Então, Sim. Hoje você vai ter que abrir matrícula. Então, esse tema parece ser um tema simples, mas ele é bastante complexo. Uma dúvida que eu sempre tenho é assim, tem alguma situação em que o registrador de imóveis ele é obrigado a abrir matrícula de ofício ou é sempre por meio de requerimento? A abertura de matrícula de ofício, Elô, conforme eu falei que está prevista lá no, salvo engano, item 41 do capítulo 20 das normas, se é na situação de interesse do serviço, ok? Ou na hipótese de registro de loteamento ou incorporação imobiliária ou construção de condomínio. Acontece que, geralmente, os oficiais de registro, eles são requeridos para abrir matrícula. Tá. Eu queria que você desse uma noção qual que é a diferença de registro e de averbação, porque assim, algumas coisas para mim é muito óbvio que é registro e outras são muito óbvias que são averbação, e tem outras coisas que simplesmente eu não entendo por que não é um e é outro. Então, assim, se puder dizer, assim, tem alguma receita sem olhar na lei de registros públicos? Bom, vamos lá, tem. Demorou para eu aprender isso também, né? Tá. Registro, averbação e anotação. São 3 informações fundamentais. Por quê? Porque a acepção da palavra registro, você tem 2 fundamentais acepções, né, sentidos da palavra registro. O registro em sentido amplo e o registro em sentido estrito. O registro em sentido amplo é todo ato registral. Todo ato que o registrador pratica é ato de registro em sentido amplo. Isso engloba o ato de registro em sentido estrito, a averbação e a anotação, ok? O que é registro em sentido estrito? E isso eu coloco no meu livro, né? Porque
eu procurei muita doutrina para poder compreender isso e eu não encontrei. Então, no livro, a gente coloca esse tipo de conceito para que o leitor ele tenha uma noção exata do que é registro em ciente distrito. Registro em ciente distrito é o ato administrativo, vou ser bem didático, é o ato administrativo de transferência ou extinção de direitos reais sobre coisas próprias ou constituição de direitos reais sobre coisas alheias. Então, no momento que você transfere a propriedade, ato de registro. Vai extinguir a propriedade imobiliária, ato de registro. Vai constituir um direito real sobre coisa alheia, de fruição, garantia ou de aquisição, ato de registro. Ok? Tudo bem? Entendi. Agora, averbação. Averbação é o ato administrativo de alteração de qualquer elemento do assento. Então, se eu pratiquei um ato registral imobiliário e eu vou alterar esse assento, o conteúdo desse assento, elementos do assento, é averbação. Exemplo. Então, eu comprei um lote, vou construir. A construção é averbada. A demolição é averbada. O titular do imóvel casou, vou averbar o estado civil. Então, a averbação ela está vinculada fundamentalmente ao princípio da especialidade, a disponibilidade e a continuidade. Tá? Entendeu? Tá. Entendi. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu acho que vai acabar causando demais, que é a questão do... Elô, tem anotação. A anotação. A anotação é o ato administrativo de remissão entre assentos distintos. Ou seja, no momento que o registrador ele registra uma hipoteca na incorporação imobiliária, por exemplo, ele entrega a obra e abre a matrícula filha, aquela hipoteca da incorporação ela é transportada para a matrícula filha. Isso aí é ato de anotação. Entendeu? Tá. Quando o tabelião de notas ele faz uma procuração e posteriormente ele subestabelece, o subestabelecimento tem que ser anotado na procuração. Você nasceu em Taubaté, casou em São Paulo, o casamento tem que ser anotado no nascimento. Por quê? Porque são atos de registro distintos que estão interligados. Tá. Então a anotação é algo mais amplo, não é só do registro, registro de imóveis. A anotação ela está vinculada ao princípio da segurança jurídica e continuidade. Tá. Bom, a pergunta que eu queria fazer, que eu não sei se vai dar muito pano para manga, senão a gente também não vai falar de outras coisas. Mas é que eu não entendo por que quando tem alienação fiduciária e tem a baixa da alienação fiduciária, por que não é registro? Por que é averbação? Eu não entendo. Por quê? Porque a extinção de direitos reais de garantia é ato de averbação. Então, veja que no conceito que eu te passei de registro, a extinção do direito real sobre coisa própria é ato de registro. A extinção de direito real sobre coisa alheia é averbação. Tá, é que eu acho que também isso mexe um pouquinho com a questão da natureza da alienação fiduciária. Como você está cancelando um direito real, é ato de averbação, entendeu? Tá. Então, hipoteca, você vai cancelar a hipoteca, é averbação. Usufruto, você vai cancelar o usufruto, é averbação. Tá. Entendeu? Tá. Acho que assim vai entrar melhor na minha cabeça. Porque eu sempre fiquei nessa coisa assim, por que não é registro e é averbação? Tem atos de registro ou de averbação fora da lei de registros públicos? Tem. Então, é importante que o profissional ele saiba que os atos de registro, aqueles expressos no artigo 167, inciso 1 da Lei 6.015, ele é um rol não exauriente. Por quê? Porque o artigo 1227 do Código Civil, ele determina que a lei vai criar direito real. Então, é muito importante que nós temos os direitos reais
lá do artigo 1225 do Código Civil, só que também temos direitos reais fora do Código Civil, fora da lei dos registros, como é o caso, por exemplo, da incorporação imobiliária, do Decreto-Lei 58/37, da 6766/79, da 9.514 de 97, são atos de registro que estão fora do civil, tá? Não trava. E fontes. Oi? Não trava, não trava. Então, nós temos fontes dos direitos reais, o Código Civil, que é a norma geral, e nós temos normas especiais que também trazem direitos reais para o direito imobiliário, tá? Tá aí um ótimo livro para você escrever, né? Todas as hipóteses de averbação, registro, perdidos por aí, porque, nossa senhora. É uma questão interessante que muita gente discute, é que a Lei 4591 de 64, quando ela determina, lá no artigo 32, a obrigação do registro do memorial de incorporação, qual é o efeito jurídico disso? O efeito jurídico é justamente criar um direito real sobre coisa própria para cada fração ideal. Então, cada fração ideal, após o registro do memorial, ele se torna uma unidade autônoma. Entendeu? Sim. Então, você pode alienar de forma isolada. Isso é muito importante saber, tá? Mas você não abre matrícula para isso. Você pratica os atos na matrícula mãe, só vai abrir no momento que você instituir o condomínio edilício. Tá. Sabe uma outra coisa que eu tenho muita dúvida? Tá, a questão de você fazer o registro do compromisso de compra e venda antes da escritura. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, tanto com relação aos custos, por que é vantajoso do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de segurança jurídica, e por que a gente tem tanta dificuldade de conseguir fazer esse registro. Porque pode fazer, mas a gente leva para registro e nunca consegue dar o tal do registro. Vamos lá. Então, a questão do compromisso de compra e venda são duas situações importantes. Primeiro, o compromisso de compra e venda, previsto lá no artigo 1417 do Código Civil, é o mesmo lá do Decreto-Lei 58/37, que é o mesmo da 4591/64, que é o mesmo da 6766/79. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a tabela de emolumentos do registro de imóveis, ele dá um desconto no registro do compromisso de compra e venda de 70% e dá um desconto na escritura definitiva de 30%. Então, isso é importante. Por quê? Porque o compromisso de compra e venda registrado, ele gera um direito real à aquisição muito importante para a segurança jurídica dos negócios imobiliários. Tá? Tá. E quem vai fazer, um detalhe, no tabelionato de notas também tem desconto em São Paulo. Se você for fazer um compromisso de compra e venda por escritura pública, tem 50% de desconto. Tá, daí então só para fazer as contas aqui na minha cabeça. Se eu fizer o compromisso por escritura, eu tenho 50% e eu levo a registro com 70% de desconto. Isso. Aí depois, a hora que o negócio se consolidar, eu faço a escritura definitiva. Isso. Sem desconto. Isso. Daí. Escritura definitiva sem desconto. E na hora que eu for levar registro, eu tenho 30% de desconto. Exato. Exato. Tá. Aí, uma conta que eu faço na minha cabeça. Digamos que a gente faça um negócio hoje, um compromisso de compra e venda eu compro seu apartamento, sei lá, por 500 mil reais. Hoje, no compromisso. Então, eu faço uma escritura em cima de 500 mil e um registro em cima de 500 mil. Perfeito. Vamos dizer assim. E aí, eu demoro, sei lá, você faz um financiamento direto, eu vou pagando para você, eu demoro 5 anos para pagar e só daqui 5 anos a gente vai fazer a escritura definitiva. Okay. E a hora que a gente fizer a escritura definitiva, o valor de mercado desse imóvel já está maior. Né? Então, assim, a gente vai ter que fazer a escritura e o registro pelo valor venal de referência, provavelmente. Então, aí eu acabei tendo uma vantagem, né? Porque, assim, embora na escritura, nesse outro momento, eu não vá ter desconto, na hora do registro, eu vou ter 30% de desconto em cima de um valor que é maior. É isso aí. É isso aí. Tá. Isso é importante. Então, além da questão de você se proteger, de receber aí a proteção do direito real, de promitente comprador, você também pode fazer essa jogada para poder ter um desconto. Na hora que... o ITBI, eu queria saber. Ok. A gente vai recolher no compromisso, ou já que vai ser por escritura, ou no definitivo? A questão do ITBI, o único autor minoritário que adota a tese
que seria possível o recolhimento de TBI é o Hugo de Brito Machado. Então, ele é voto vencido. E TBI só gera na translatividade da propriedade, que é na escritura definitiva. Então, essa questão de TBI, tem alguns municípios, salvo engano, Atibaia, exige o recolhimento no compromisso. Por quê? Porque essa legislação entende que o compromisso de compra e venda, ele é modo especial da compra e venda. É uma espécie de compra e venda. Agora, compromisso de compra e venda não gera ITBI, em regra. Tá. Só vai gerar na translatividade da propriedade, que é na transmissão da propriedade com a escritura definitiva. Tá. E assim, teve uma pergunta aqui que eu também queria saber. Qualquer compra e venda dá registro? Ou tem assim, por exemplo, só incorporação imobiliária, ou qualquer uma dá registro? Não, qualquer compra e venda dá registro. Qualquer uma. Evidente. Qualquer compromisso, né? Qualquer compromisso. Qualquer compromisso. Por quê? Porque o compromisso ele foi criado no Decreto-Lei 58/37. Entendeu? Tá. Então, qualquer compromisso de compra e venda dá registro. Agora, tem um detalhe interessante, né? Que os registros de imóveis, muitas vezes, por que não dá registro? Porque o registro de imóveis qualifica o compromisso como escritura. E aí isso dá problema. Ou seja, o registro de imóveis, na qualificação registral do compromisso, ele é rigoroso como uma escritura pública. E não poderia. O compromisso de compra e venda, ele tem menos requisito do que a escritura definitiva. Entendeu? Tá, e daí para fugir disso, só procedimento de dúvida. Só procedimento de dúvida. Mas geralmente é porque o registrador, ele adota as regras da Lei 7433 de 85 na qualificação. Por isso que dá problema. E não poderia, porque é instrumento particular. Tá. E sabe, você lembra uma vez que você me ensinou isso? E eu não lembro exatamente como que é, eu queria que você contasse aqui pro pessoal também. Você lembra que quando você me ensinou sobre incorporação imobiliária, você disse que o incorporador pode desistir da incorporação, mas se tiver um compromisso registrado, dava aí meio algum problema para ele. Você consegue relembrar essa situação? É o seguinte. Na primeira fase da incorporação imobiliária, o que é a primeira fase? A primeira fase são os primeiros 180 dias da incorporação. Então, quando o artigo 32 da 4591/64, ele exige que o incorporador ele faça a opção, né? Tem que ser expresso isso, se ele vai ou não optar pela carência da incorporação. O que é a carência? A carência é um direito que assiste o incorporador dele desistir do empreendimento em até 180 dias. Ok? Então, quando o incorporador... No registro do memorial. No registro do memorial. Registrou, tem até 180 dias para desistir de... Isso se ele optar. Se ele expressamente falar, olha, quero fazer jus ao direito de cancelamento do empreendimento pela carência. Aí ele pode cancelar. Qualquer ato que você registre nesses primeiros 180 dias, ele tem uma cláusula resolutiva legal. Que o empreendedor, mesmo com o registro do contrato, ele pode cancelar. Então, se você registrar um compromisso de compra e venda, ele vai ter natureza de promessa. Se você registrar uma compra e venda da fração ideal, essa compra e venda vai ter natureza resolutiva. Então, é como se você estivesse comprando uma propriedade resolúvel por causa antecedente. Tá. Complicou? Sim. Não, entendi. Daí passou 180 dias. Ok. E ele não desistiu, mas ele viu que o negócio é inviável, por qualquer motivo. E aí ele quer desistir. E aí, acho que era isso que você tinha me explicado daquela vez, que se você tiver um único registro, ele só pode desistir com a anuência do cara que registrou. Com a anuência de todo mundo, exato. Então, assim, passou os 180 dias, ele não desistiu e alguém registrou o compromisso, ele vai ter que, para ele cancelar, ele tem que fazer distrato. Para fazer distrato, ele tem que pegar a anuência do compromissário comprador. Tá. Entendeu? Tá. Uma coisa que eu acho que, assim, eu fiz uma vez um estudo sobre custas, né? Sobre os emolumentos dos cartórios. Uhum. E foi bem raso esse estudo, e foi baseado no valor de um imóvel de 1 milhão.
E era assim, aqui em São Paulo, salvo engano, era, sei lá, para fazer o registro, 3.500. No sul e no sul no geral, assim, era um preço parecido. No Paraná, eu acho que eu não entendo a tabela de registro de imóveis do Paraná, eu acho super difícil de fazer a conta. Mas assim, tinha lugar do país que era, sei lá, 11 mil reais. Era mais que o triplo. Você sabe se tem algum projeto para igual. Porque assim, eu acho muito discrepante que no estado mais rico do Brasil, a gente tem uma tabela que eu acho justa a tabela daqui, que ela é bem divididinha e ela é fácil de identificar. E em outros estados que são um pouco mais carentes, o valor é muito mais alto. Ou seja, isso impede o acesso para muita gente de você aperfeiçoar ali o ato de compra e venda. Queria que você desse uma comentada nisso, porque assim, eu não sei nem nem como pensar um raciocínio sobre isso, se o CNJ deveria intervir, porque eu acho que muita gente deixa de regularizar o imóvel justamente porque a própria tabela de emolumentos é um empecilho. É, essa questão de emolumentos, de registro de imóveis, Elô, é uma questão muito complicada. Por quê? Porque cada estado tem liberdade de legislar sobre emolumento, né? Então, você tem razão. Aqui em São Paulo, a nossa tabela, ela não é das melhores, ela é bem elevada por conta das faixas de valor, né? Em outros estados, a faixa de valor ela é menor. O problema é que qualquer registro de qualquer imóvel já é o teto. E aí o que acontece nessas legislações de emolumentos? Eles criam ali muitos penduricalhos. E esses penduricalhos elevam o preço do registro, fora a questão de cobrança equivocada. No ano passado, eu fui contratado para fazer um parecer para um estado do norte, justamente em relação à lei de emolumentos, né? Então, esse estado me contratou para fazer um parecer, eu fiz o parecer em um novo projeto de lei para fazer alteração de emolumento do estado. Por quê? Porque ele inviabiliza a atividade comercial dos empreendedores, né? E quando eu cheguei lá para tratar do assunto, eu peguei lá um ato registral, por exemplo, o registro de imóveis cobrava errado o registro de financiamento. Ele cobrava um ato de registro da compra e venda, um ato de registro da alienação fiduciária e ele cobrava um ato de averbação do contrato de mútuo. Nossa Senhora! Só que Era impossível. Era impossível para a pessoa pagar. Essa averbação que ele cobrava era R$ 600. Aí você multiplica pelo número de imóveis financiados no Estado, aí você vê que a cobrança é totalmente equivocada, né? Isso incentiva a total irregularidade Claro, claro, dos imóveis ali na coisa. Então, claro. quando eu falei que eu acho mesmo justa a tabela aqui de São Paulo, porque em comparação com as outras tabelas, eu acho ela extremamente fácil de você identificar. A hora que você aprende a olhar a tabela, é muito simples, porque tem estado que é o que você falou, é penduricalho, e eu simplesmente não consigo fazer a conta. Porque assim, eu faço uma conta, o tabelião faz outra conta, o advogado, de repente, é contratado ali no estado faz outra conta. Então, assim, eu acho que falta aí, e vai muito de encontro com o seu livro, falta a clareza e falta a questão do Código de Defesa do Consumidor, né? Que você não tem a informação clara e precisa em determinadas tabelas. Então, assim, Então assim, isso realmente é uma verdade. As tabelas nos estados, elas são muito ruins, né? E isso causa um prejuízo de informação e, consequentemente, gera distorções, né? Então, assim, a gente tem que analisar cada caso. Então, por exemplo, eu tenho um processo de reclamação contra o registro de imóveis no Rio de Janeiro, porque eu pedi uma certidão em relatório conforme quesitos, e na minha conta eu tinha que pagar R$ 80. A registradora de imóveis quis me cobrar 1.500. só? Só. Aí eu falei, não é possível. Falei, você não pode. Por quê? Porque ela estava cobrando uma certidão por página. Como assim, gente? Então assim, tá lá na Corregedoria do Rio. Já faz 2 anos que tá lá na Corregedoria do Rio. Então, e tem outra coisa que me tira um pouco do sério também. A questão, acho que a gente acabou não falando dos provimentos, né? Da importância dos provimentos, se você puder falar um pouquinho, mas também tem essa questão dos provimentos.
eu não sei se eu já acostumei tanto com o provimento daqui de São Paulo, que às vezes eu pego outros provimentos e eu acho tão difícil de compreender o que está sendo dito. Então, assim, aí eu não entendi a tabela, eu vou no provimento. Aí que eu me embanano logo de uma vez, aí eu não entendi nada do que aconteceu. E É, aí eu me sinto burra, porque eu não consigo fazer a interpretação de texto do negócio. não, não é. Acontece o seguinte, é que o provimento, ele como ato administrativo, ele devia regular o ato registral ou notarial. E muitas vezes o provimento do tribunal, ele acaba legislando sobre o instituto jurídico. E aí gera confusão. Como é o caso, por exemplo, do CNJ tratar da ata notarial para fins de uso capião. Né? Quando ela fala de emolumentos da ata notarial, está totalmente equivocado. Né? Por quê? Porque o provimento do tribunal é ato administrativo. Como é que ele vai falar de emolumento que tem natureza tributária? Você entendeu? Então, assim, esse movimento do Poder Judiciário em legislar no âmbito notarial registral acaba gerando um prejuízo aos próprios notários registradores. Quando você se vincula a uma norma da corregedoria, você automaticamente tira a liberdade, a independência jurídica do delegatário. Sim, assim, é só um comentário, a gente não precisa nem entrar nisso, mas eu sei que está previsto, eu sei que tudo, mas para mim não faz sentido que uma ata notarial de uso capião tenha o mesmo valor que uma escritura. Para mim É, não entra na minha cabeça é. isso, entendeu? Porque se você não faz sentido. Tipo, não sei nem explicar, mas assim, para mim não são atos totalmente diferentes. Até assim, posso estar falando besteira, mas eu acho que até o esforço intelectual que se faz para fazer um e outro é totalmente diferente. Completamente diferente. Então, Completamente diferente. fico pé da vida. Mas é o que está aí. É o que está aí, né? Infelizmente. É Então, o que assim, na temos. atividade notarial digital, a gente precisa avançar muito com o estudo. Né? Então, assim, o livro, eu aproveito para falar que o livro ele só existe porque a Elo me ajudou na época, né? Em fazer pesquisa no livro. Então, assim, a gente tem muito a agradecer. E o livro veio para isso, Elo, para tentar desmistificar alguns conceitos da atividade notarial registral. Teve uma pergunta aqui que falava do questão polêmica, do valor venal de Aliás, referência teve aqui em São Paulo. né? Oi? Aliás, teve várias perguntas boas aí. Teve várias perguntas boas aí. O nosso querido. Vários tabeliães aí entraram, que eu vi, deixando mensagem. Um grande beijo para todo mundo aí, os alunos, ex-alunos. Tá? A gente tem bastante carinho por vocês. Pergunta, Elô. Pergunta. Aqui, ó, comentem sobre a dispensa da CND do INSS na verbação de construção, é outra pergunta. Sei que tem códigos de normas que dispõem sobre a inexigibilidade de certidões fiscais para atos do RGI. Eu ia fazer essa pergunta, a Laila, que é uma menina maravilhosa, que ela é do Espírito Santo, ela já fez, então vamos fazer essa primeiro e depois a gente fala do ITBI. Tá. Essa questão da CND, a dispensa de CND da Receita Federal, ela é um problema. Por quê? De forma bastante objetiva. Porque o artigo 47, inciso 1, da Lei 8212/91, continua. A problemática, ela reside na vigência da lei. A lei que exige a CND, que é a Lei 8212/91, está vigente. Né? Artigo 47, inciso 1. O decreto 3.048 de 99 é que foi revogado. Né? Então, o que acontece? Por lei, hoje, a CND ela é obrigatória para a pessoa jurídica. Ela nunca foi obrigatória para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, ela é obrigatória. E aí tem um detalhe. As ADINs 173, dígito 6 e 394, dígito 1, que é um dos julgados que o STF tem nesse sentido, gerou uma repercussão na Corregedoria de São Paulo, numa situação em que a pessoa queria lavrar a escritura, ela assumiu o risco, né, da fraude à execução, da fraude contra a Fazenda Nacional, e, na época, me perguntaram sobre isso, eu falei que isso aí era opção da parte, né, dispensar ou não a CND. Todo mundo sabe que é importante a CND, né, mas, às vezes, você assume o risco, né, e o Estado não pode te obstar a aquisição imobiliária por conta de uma CND. E a ADIM veio nesse sentido.
E aí veio vários julgados da Corregedoria de São Paulo, inclusive o item 117.1 do capítulo 20 dispõe que o registrador de imóveis não poderia exigir CND. No entanto, na prática, ele exige, dando uma justificativa que a lei ela está em vigor e, para evitar uma solidariedade passiva tributária, ele faz a exigência para a pessoa suscitar dúvida. Entendeu? É isso que acontece na prática. Tá. E aí, na prática, muita gente deixa de pedir a dúvida, porque vai demorar muito e sai mais rápido você resolver a questão. Exato. Então, assim, eu tive um caso, Elô, numa instituição de condomínio, que a incorporadora não tinha CND. Não tinha CND da obra. E eu fiz um requerimento ao oficial do registro, bem fundamentado, e ele averbou a obra e instituiu o condomínio sem CND. Nossa. Isso daí tá errado. São Paulo. Com relação a isso, foi uma curiosidade que me surgiu agora. Se o incorporador não fez o recolhimento... Peraí. O Hilário fez uma pergunta aqui agora sobre a inexigibilidade da CND para inventário. É a mesma história. Você poderia fazer o inventário sem CND do espólio. Entendeu? Só que, evidentemente, que eventual dívida tributária do espólio, quem é que assume essa dívida? Os herdeiros. Você obstar o inventário é um absurdo. Eu não consigo entender. Isso é uma discussão que a de notário e a gente vai levantar, vai encampar uma campanha sobre isso daí. A Laila fez comentário que eu queria fazer. Porém, no caso de construções, aqui, calma, gente, os adquirentes poderão ser prejudicados. E eles não participaram do ato, não estão dispensando e assumindo o risco. Ou seja, quem fez o requerimento foi a incorporadora, o registrador ali aceitou, e aí a consideração que eu estou fazendo os adquirentes podem acabar pagando o pato por esse, de repente, não recolhimento do INSS de obra. Qual que é o prejuízo maior? Você assumir uma eventual dívida futura ou não instituir um condomínio e ninguém entra no prédio? Entre a cruz e a caldeirinha. Então, é a mesma questão, Elô, da dívida tributária do empreendimento. Entendeu? Tá com dívida tributária o terreno. Quem é que vai assumir? O condomínio. O que o condomínio tem que fazer? Ação de cobrança de regresso contra a incorporadora. Mas o empreendimento tem que ser entregue. Eu não posso obstar a prática de um ato registral por conta de CND. Esse é o detalhe. Entendeu? Por quê? Qual é o documento hábil para você averbar uma obra? É o auto de conclusão da obra. Sim. A questão fiscal é outra história, que o ato de registro não poderia ser obstado por isso. É que assim, eu acho que acaba gerando uma bela de uma injustiça, embora ninguém possa se excusar do conhecimento da lei, toda aquela coisa. O que acontece? Quando está ali estourando o prazo de 5 anos, vem o fisco e notifica o condomínio. E aí o condomínio que geralmente, assim, até quem é síndico profissional, às vezes não vai saber disso. E aí, no fim das contas, e aí acaba gerando aí um valor alto, aí o condomínio recolhe, porque senão começa a ter alguns problemas, e quando vai atrás da incorporadora, às vezes ela nem existe mais, né? Ou, assim, só existe no papel e não tem mais patrimônio, e aquele Deus nos acuda. Depois eu venho aqui nessa da Cristina. Eu só queria falar sobre o ITBI, o valor venal de referência para recolhimento de ITBI aqui em São Paulo, que o pessoal falou. E, okay. Não vou enfiar essa história, não, porque é muita coisa. É outra coisa. Okay. Vamos falar do ITBI. Se é constitucional, se não é constitucional, o que faz, o que não faz. É bem simples. Mandado de segurança. O valor venal de referência é manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal. Por quê? Porque na lei determina que a base de cálculo do ITBI é o valor venal. Ponto. Valor venal constante do IPTU. Ponto. O valor venal de referência foi criado pelo Decreto Municipal de São Paulo, número 46228 de 2005. Se foi criado por decreto, é ilegal. Ponto. Acabou. Aí é mandado de segurança.
Elo, Bom, então é ilegal e é mandado de segurança. uma MS ganhou. O MS ganhou. Nossa, tem tanta coisa aqui, gente. Próxima live eu vou pedir para vocês fazerem pergunta pela caixinha de pergunta aqui, porque vai passando, eu nem vou vendo. Bom, é justo os registradores de imóveis cobrarem sobre o valor venal de referência? A gente está falando que o ITBI não, é ilegal. E como lutar com essa questão da cobrança do registro de imóveis e também do tabelionato de notas, né? Com base no valor venal de referência? Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, em São Paulo, a Lei Estadual 11.331/2002, no artigo 7º, ele fala lá quais são as bases de cálculo. A base de cálculo é valor do negócio, valor venal do IPTU ou base de cálculo do ITBI. Quando ele fala base de cálculo do ITBI, vamos lembrar que taxa não pode ter a mesma base de cálculo de imposto. Então, a nossa lei estadual 11.331 também goza de ilegalidade. E nesse caso, dá para entrar com o MS? Já tem decisões nesse sentido? Não. Eu nunca vi, pelo menos, ninguém entrar para esse debate. Tá. A Cristina falou assim: cabe ao registrador exigir a CND do INSS de pessoa física quando do registro da carta de sentença de usucapião, isto é, quando a da abertura da matrícula nas ações de usucapião? Não entendi, Elo, repete para mim. Eu também não entendi muito, mas assim, cabe ao registrador exigir a CND do INSS de pessoa física quando do registro da carta de sentença de usucapião? Não tem base legal para isso. Tá. Nem aquela declaração que consta de escritura, que às vezes é objeto de devolução. Ah, você não declarou que você não é empregador, não é produtor rural, não está vinculado ao INSS. Essa declaração também é ilegal. Não tem exigibilidade dessa declaração na Lei 8212/91. Tá. Cris Bezerrata. Existe alguma lei que determine quantos por cento o georreferenciamento pode divergir da área descrita na matrícula em caso de retificação de área? Como é que é? Divergência na... Eu acho que assim, se tem alguma tolerância entre o que foi apurado no georreferenciamento e o que está na matrícula em caso de retificação de área. Não, em retificação de área você vai apurar o valor, o tamanho real. Porque o registro de imóveis ele tem que espelhar a realidade fática. Então não tem tolerância nenhuma. Não. Ele deve estar confundindo com a tolerância lá do direito de construir dos 5%, Elô. Ah, a de corpus e a de mensuram. Isso. É. É isso aí. Daí é outra coisa. Comentem sobre a fé pública dos notários e registradores e a assinatura do agente substituto. Essa questão é uma questão muito complicada, porque a fé pública, no meu livro, eu coloco isso, eu adoto essa posição, é uma posição isolada, né? Ninguém trata desse assunto, ninguém fala sobre o assunto. A fé pública é indelegável. Se ela é indelegável, os prepostos não podem outorgar fé nos atos que praticam. Ponto final. Tudo tem que ser assinado pelo delegatário. Ele é o detentor da fé pública. É que eu acho que do ponto de vista, eu entendo o que você fala, mas do ponto de vista prático, num grande tabelionato ou num registro ficaria inviável essa questão. Não interessa, trabalha 24 horas. O que eu vou fazer? Se eu trabalho 24 horas, né? Então, assim, na área notarial registral, nós não podemos violar a legalidade. E não venham dizer que o artigo 20 da 8935 transfere, permite a delegação da fé pública, porque não permite. O que ele permite é você contratar funcionário para operacionalizar os atos administrativos do cartório. Mas praticar atos de fé pública não tem essa previsão. Me perdoe. Bom, esse movimento. Bom, vou ler devagar. Esse movimento de não exigir recolhimento do ISS para emitir o habite não pode gerar problemas de responsabilidade para os compradores futuramente? Não, porque o ISS é serviço, e o serviço é da pessoa.
Quem praticou, quem prestou o serviço, que é o construtor, empreiteiro ou incorporador. Isso não vai transferir para lá. Tá. Entendeu? É, sim. Eu quero, eu quero mexer no vespeiro aqui, peraí. Eu quero ler o artigo 20 da Lei 8935, para todo mundo entender. Dos prepostos. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação de trabalho. Parágrafo 1º. Em cada serviço notarial ou de registro haverá tanto substitutos, escreventes auxiliares, quanto forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. Parágrafo 2º. Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente o nome dos substitutos. Terceiro, somente os atos que o notário ou o oficial de registro autorizar. Será que não é aqui? Parágrafo 4º. Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou oficial de registro, praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto nos tabelionatos de notas, lavrar e testamentos. E o quinto, dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço na ausência e nos impedimentos do titular. O parágrafo 4º e o 5º, quando ele fala do substituto, é inconstitucional. Tem constitucionalidade aí, por quê? Porque o artigo 236, quando ele outorga a fé para o particular, que é o delegatário, essa fé ela é personalíssima, né? Então eu não posso transferir. Então o artigo 20 caput, quando ele fala os notários poderão contratar para o desempenho de suas funções. Desempenho de suas funções administrativas. O desempenho da função notarial registral, que é a fé pública, ele não poderia delegar, mas ele delega. Tá. Bom, Ana Paula Veiga. Elô, a explicação é muito simples. É só ir lá em Portugal e olhar como é que é o sistema em Portugal. O sistema de Portugal é notariado latino. É o mesmo que aqui no Brasil. Então, se você for lá, o Heitor, nosso amigo, foi fazer o curso lá e ele fez essa pergunta lá. Pode o notário delegar a fé pública para o funcionário? Lógico que não. Tanto é verdade, quando o notário ou registrador sai de férias em Portugal, outro notário e outro registrador assume o lugar dele durante o período de férias. Entendi. É que assim, eu nem tô fazendo julgamento de valor se pode ou se não pode, mas na minha cabeça, esse artigo 20, ele deixa um pouco aberto. Na hora que ele fala, os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário oficial de registro autorizar. Então, digamos Isso. que ele autoriza. Você entendeu? Aí fica essa coisa. Que não sejam próprios. Atos que não sejam próprios. E qual que é o ato próprio? Outorgar fé. Isso é ato próprio. Isso eu não posso delegar. Monta aí uma minuta aí de escritura. Monta aí uma matrícula. Agora, certificar, isso aí é função do registrador. Como vocês falaram anteriormente, no caso de desistir do negócio, tendo em vista que a escritura já foi registrada, o cancelamento será apenas por decreto judicial? O distrato é só quando não houver registro? Não. A pergunta essa pergunta, ela está vinculada à incorporação imobiliária. É. Na primeira fase da incorporação imobiliária, a natureza jurídica dos negócios imobiliários, todos eles, tem natureza resolutiva. Todos. Então, se eu fizer um contrato, registrar, e o empreendedor quiser cancelar, vai cancelar, mesmo com registro. Por quê? Por mais que você registre o compromisso de compra e venda, ele vai ter natureza jurídica de promessa de compra e venda. Se você registrar a compra e venda da fração, ela vai ter natureza de propriedade resolúvel por causa antecedente. Mas será que ela não estava querendo dizer, por exemplo, digamos que eu fiz a compra e venda normal, para mim ficou meio na dúvida se ela está perguntando, de repente, se pode haver distrato de ato jurídico perfeito e acabado aí. Teve a escritura definitiva, e aí eu já entendo que não tem como. Vamos lá. Se a escritura é definitiva e o objeto é objeto presente, então a gente está falando do prédio já pronto, do loteamento já registrado. Então, quando você
tem um contrato de natureza de execução imediata, realmente não é possível de extrato. Aí você vai ter que fazer uma nova compra e venda. No entanto, no caso do empreendimento imobiliário, ele tem natureza resolutiva na primeira fase do empreendimento. Entendeu? É natureza preliminar. Então, qualquer negócio que você faça de translatividade ou de registro, se amanhã o nosso querido oficial de registro quiser cancelar o empreendimento, é um direito potestativo dele, previsto no artigo 34 da 459 de 64. Sim. Pergunta. Professor, comente a impossibilidade do credor adquirir o imóvel alienado fiduciariamente. Aí eu fiquei na dúvida se ele está dizendo de qualquer outro credor ou se é o credor que concede o crédito para o financiamento. Se o sujeito é o credor, vamos lembrar, se a pessoa estiver falando do credor fiduciário, por que o credor fiduciário não pode adquirir o imóvel alienado fiduciariamente? Por conta da cláusula comissória. A cláusula comissória ela é uma regra geral dos direitos reais de garantia. Né? O Ricardo Moura está falando assim, credor do crédito. Então, ele mesmo. Se ele tem cláusula comissória na alienação fiduciária, ele obrigatoriamente ele vai ter que levar para a asta pública, né? Na primeira e na segunda. Como a lei não fala de uma previsão de uma terceira asta, aí ele incorpora no patrimônio próprio esse imóvel, entendeu? Mas por quê? Porque não teve licitante, né? Agora, se o sujeito é credor do credor, é evidente que ele pode adquirir o crédito por cessão de crédito, né? Uma pergunta que estava aqui, ó. Vamos pegar essa daqui. Professor, na cédula hipotecária rural pignoratícia ocorre prescrição e decadência? Se sim, quais? Pô, Felipe. Ele quer Pegou pesado. É isso que ele quer. Pegou pesado. Não sei lá, meu. Vamos estudar. Que é isso, Felipe? Quer me ferrar ao vivo? Também não sei responder isso não, Felipe. Não sei, eu teria que fazer a leitura da legislação para poder identificar se seria prazo de prescrição ou decadência. Felipe, é o seguinte, para você poder saber se é prescrição ou decadência, você tem que saber o seguinte, é o fato gerador, identificar o fato gerador. Se o fato gerador for violação de um direito, é prescrição. Se for aquisição de um direito, aí é decadência. Pelo que parece, a cédula de crédito rural seria prazo decadencial, não prescricional. Ainda bem que eu tenho você para me defender. Teve um que tinha perguntado, agora eu não lembro exatamente. Felipe. Se perguntava se dava para fazer transferência de propriedade, eu não sei se eu li direito, sem a presença da outra parte. Eu só entendo que haveria a possibilidade de fazer uma usucapião com citação para edital, de repente. Como é que é a história? Desculpa. Se daria para fazer uma transferência de propriedade, ou entrar com uma ação de obrigação de fazer para transferir a propriedade, sem a presença da parte adversa. Seria possível fazer a aquisição da propriedade se você aplicar o regime jurídico do artigo 26, parágrafo 6º da 6766/79. Traduz. O compromisso de compra e venda de loteamento, se você tiver o termo de quitação, ele gera translatividade de propriedade sem escritura. Então você não precisa da outra parte. Tá, mas é aceito? É registrado? Dá certo? Ou tem que brigar muito para isso? Não, é registrável, claro. Porque é a aplicação da lei, né? Tá. O pessoal tá nervoso aqui, ó. Procuração em causa própria. Isso aí é objeto de uma outra live, né? Não tem jeito. Isso daí é muito. É muita história para finalzinho de uma live. Olha lá, ó. Os senhores de Hilário, Lula e Luciele entraram ao mesmo tempo. Eita! Professor, fala um pouquinho sobre investidor na incorporação. Vai ter que ficar lá para outra live de incorporação, porque não dá. Tá. Bom, vamos fazer o seguinte.
Eu acho que, gente, 10 horas da noite, eu tenho um filho pequeno que tá chorando, inclusive, eu tenho que ir. Mas vamos, eu com certeza vou trazer o professor Kikunaga de novo. Eu devo muito do meu conhecimento a ele. Quando eu digo eu devo, não é que eu me sinto em débito nem nada, mas assim, é o reconhecimento de uma pessoa que me ensinou muito. Outra pessoa que me ensinou muito, que está nessa live também, é o Hilário, doutor Hilário Lula. Então, assim, vou trazer. Eu intensifiquei as lives aqui, agora eu não vou deixar ninguém sem resposta. E bater um papo com o professor é sempre bom. Professor, Oi. a Laila deu uma sugestão para te resolver o negócio do sorteio. Agora, nesse minuto, tem 75 pessoas online. Quem sair vai perder, gente. Escolhe um número de 1, agora tem 74, de 1 a 74. 75. 28. 21. Peraí. 28. 28. 28. 28. Peraí, que eu vou ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Várias pessoas conhecidas. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Caio César Moraes Mariano é o ganhador do livro do professor Marcos Vinícius Kikunaga. Caio César Moraes Mariano, por Lá de favor. Tocantins. Lá do Tocantins? Que legal! Manda uma mensagem para mim. E eu vou te encaminhar para a doutora Mônica para a gente poder entregar esse livro aí na sua casa. Ah, olha só, professor, gente, não perde essa. Ó, eu vou até colocar lá, voucher de desconto do livro, alunos 15. Vai valer por quanto tempo, professor? A gente faz até o final do mês. Tá. Você quer dar um tchau, um último alô aí para a galera e já convidar para a próxima? Obrigado, Elô, pelo convite. Foi um prazer imenso poder brincar aqui e debater um pouquinho alguns assuntos imobiliários. Tem um monte, né? Convidar todos a participarem da Adnotare. A Adnotare que está começando e a gente precisa de apoio para que a gente possa estudar bastante e desmistificar a matéria notarial registral, né? A fim de valorizar os notários registradores do Brasil, para que a gente possa fazer um país melhor, né? Só com a união de todos. Tá bom? Sim. Um beijo. Tá. Vou deixar um beijo para minha esposa, né? Para minha esposa, Luciele, para o meu filho Joaquim, né? Para o meu pai, para o meu irmão, para o meu sobrinho. Beijo a todos. Pra Tá? Xuxa. A gente tem que ficar junto nessa pandemia que é complicada hoje. Isso. Tá bom, então. Um beijo a todos e eu agradeço muito, muito, muito que vocês ficaram até esse momento com a gente. Ao Ronaldo também, lá da ESA. Um beijão, Ronaldo. Um abraço.